A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Dominical da nossa querida CPAD, a lição de jovens da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, início do último trimestre de 2022, quarto trimestre de 2022. Seja muito bem-vindo, a casa é nossa. Não se esqueça, deixe aqui embaixo os seus comentários, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas. É muito bom ter você aqui conosco, lembrando que a nossa CPAD, ela tem materiais bíblicos, revistas, livros, o Mensageiro da Paz, comentários bíblicos. Portanto, é bom você dar uma passadinha lá e adquirir o seu material evangélico. Você que é professor e aluno de escola dominical, tem livros maravilhosos para serem lidos, para complementar a sua formação de professor e aluno da escola dominical. Então, nós vamos estudar nesse trimestre, na lição de jovens, a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Isso é muito importante, nós temos esta consciência de que estamos no reino de Deus para servir. O comentarista deste trimestre, da lição de jovens, é o pastor Elias Torralbo. Ele é mestre em teologia sistemática e também especialista em gestão escolar. Ele é o diretor executivo da faculdade FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, e também atua como pastor lá em Mogi das Cruzes. Portanto, é alguém muito bem preparado para nos ensinar. Vamos então à lição número 1, dia 2 de outubro de 2022, a lição de jovens da CPAD, diz assim: o que é liderança cristã? O texto principal está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O resumo da lição diz: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Nós temos como objetivos desta aula apresentar o conceito de liderança, segundo, expor as partes do trabalho de um líder, e terceiro, saber o que não é liderança. Então, nós vamos estudar o que é e o que não é liderança. O texto bíblico está em Efésios 4, do versículo 11 ao 16, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Na introdução, nós observamos que muitos e importantes são os debates a respeito da liderança. Nós vivemos num mundo em que é muito estudada essa questão da liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Então, nessa primeira lição, veremos o que é liderança e qual o papel de um líder cristão e suas qualidades. Então, a perspectiva aqui será bíblica e cristã. A Bíblia revela que o Senhor, o Eterno, ele escolheu pessoas para conduzir o seu povo. Esses líderes receberam autoridade divina e seus exemplos servem como referencial para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Então, nós convidamos cada um dos alunos e professores, nós somos todos convidados a embarcar nessa jornada de conhecimento e aprendizagem, pois Deus conta conosco para a realização da sua obra até que ele venha. Então, aqui nós já temos na primeira parte, Deus, o Eterno, escolhendo pessoas para liderar o seu povo e essas pessoas recebendo autoridade divina, autoridade da parte de Deus para exercer esse trabalho. E todos nós devemos seguir esse exemplo. No tópico 1, ele fala o que é liderança, definindo o termo. É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado e o real propósito da liderança. Então, a pessoa precisa saber, todos nós precisamos saber o que é liderança e como liderar. Precisamos conhecer os conceitos teóricos para poder melhor praticarmos. Sendo assim, a definição do termo deve ser o nosso ponto de partida, sempre. Tudo tem como ponto de partida essa definição. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. Então, o líder é aquele que vai à frente, a responsabilidade dele é conduzir as pessoas, orientando, guiando nas mais diversas situações da vida. Na prática, então, liderar implica em influenciar. Então, o líder, ele é aquela pessoa de influência, ele vai levar, vai conduzir as pessoas através da sua fala, através do seu exemplo, que é o que nós vamos ver nesse trimestre. Então, liderar implica em influenciar. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, através do seu próprio exemplo, consegue extrair o que os seus liderados têm de melhor. Então, ele trabalha com pessoas e vai tirando delas o melhor, levando-os a cumprirem o propósito para o qual foram chamados. Uma liderança eficiente, então, requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Todo líder, para liderar, ele precisa ser uma pessoa de visão e ele precisa se comunicar com clareza. A influência só vem através da comunicação e do seu exemplo pessoal. Também é necessário que o líder trabalhe pelo sucesso do coletivo. O líder está sempre pensando no grupo, não apenas em si próprio.
O líder é necessário que ele defenda os seus liderados, é necessário que ele respeite os seus liderados e principalmente que ele seja um pacificador. Ele manter um ambiente agradável, um ambiente de paz. Então podemos afirmar que liderar conforme já lá em cima falamos, influenciar pessoas. É muito importante o líder ser uma boa influência. Quando se fala influenciar, você pode influenciar para o bem ou para o mal. Estamos aqui trabalhando com a liderança positiva, uma liderança que leve as pessoas para o caminho bom, para o caminho certo, não desprezando que há a outra maneira de liderar também. Então, liderar é influenciar pessoas. Tá? Número 2, então já vimos a definição do termo. O que é liderança cristã? Agora vamos afunilar. Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, nós vemos isso nos evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas universais, tá? Os princípios deixados por Jesus Cristo. Tá? Isso é que vai nortear a liderança cristã. O trabalho de um líder cristão, conforme vimos anteriormente, é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos, mostrando a Bíblia, segundo os princípios da Bíblia, a servirem e a agradarem a Cristo. Então, é influenciar pessoas para obedecerem a Cristo, para obedecerem o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, o primeiro chamado divino para o ser humano não é para liderar. Então, o primeiro chamado, tá, é para ser um discípulo de Cristo, é para ser aluno de Cristo. Tá? Esse é o primeiro chamado. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram que, próximo ao Mar da Galileia, o Senhor Jesus chamou Pedro e André para segui-lo e serem pescadores de homens. Está lá em Mateus 4:19. A convocação para o trabalho é precedida pelo convite à comunhão. Então, primeiro, a pessoa é chamada a ter comunhão com Cristo, a ter um relacionamento com Cristo. E depois, então, vem o chamado para liderar, para trabalhar com as ovelhas de Cristo. Os afazeres de Pedro e André seriam resultado de uma vida com Cristo. Então, a comunhão deles com Cristo os levariam ao papel de liderança. O líder cristão, portanto, precisa desenvolver as seguintes virtudes que resultam da sua comunhão com Jesus. Então, através da comunhão com Jesus, estamos falando aqui de oração, de leitura bíblica, de aprendizagem com o Espírito Santo. Então, tudo isso vai resultar em quê? Amor, paciência, perdão e humildade. Então, o líder, ele tem que ser uma pessoa cheia de amor, de paciência, de perdão e também uma pessoa cheia de humildade. Por mais que as qualidades e os talentos pessoais de um líder sejam importantes, que são os talentos de cada pessoa, as qualidades de cada pessoa são fundamentais, a sua fonte de conhecimento e exemplo é Jesus Cristo. Então, o exemplo principal de todo líder cristão, obviamente, é Jesus de Nazaré. É esse exemplo que precisa ser seguido. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 e 6, eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Segundo aos Coríntios 3, do 4 ao 6, diz:
e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui está comparando, fazendo um contraste entre a graça, o período do Novo Testamento, e a lei do Antigo Testamento. A lei era olho por olho, dente por dente. E aqui ele está mostrando o novo período, o período da graça. Então, o exemplo, a nossa fonte de conhecimento é Jesus Cristo. É o que Paulo está falando. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Depois ele diz, o líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcancem a maturidade cristã. Esse é o objetivo do líder. Aqui em Efésios 4:13, na leitura, o texto bíblico, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos esse alvo. Todo líder tem que levar os seus liderados a alcançar essa maturidade cristã. E eles devem refletir o caráter de Cristo. Então, podemos afirmar que a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus. Uma conduta ilibada, uma vida reta diante de Deus e dos homens, e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Então, o líder ele precisa ter essa vida de comunhão com Deus, ele precisa ter uma conduta correta e precisa ter relacionamentos saudáveis e respeitosos. Não pode haver mácula na sua maneira de tratar com as pessoas. Número 3, a liderança e serviço. Lá no primeiro subtópico nós vimos que liderar é influenciar pessoas. Agora, liderar é servir pessoas. Olha que interessante. Auxiliando-as a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Então, o líder ele precisa ajudar as pessoas a cumprirem a sua meta, o seu propósito. O apóstolo Paulo, por exemplo, adverte que o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerá-lo como ministro, servo e despenseiro, aquele que cuida da despensa dos mistérios de Deus. Então, o líder, ele precisa ser considerado pelos seus liderados como um ministro, como um despenseiro dos mistérios de Deus, como alguém que tem acesso à despensa celestial, tem conhecimento, tem comunhão com Deus para poder ajudar os seus liderados. Então, a função do líder é servir aos seus liderados, servir, trabalhar não segundo os seus próprios interesses e buscar agradar ao Senhor Jesus por meio de sua fidelidade. Então, ser fiel à chamada de Cristo na sua vida, e liderar as pessoas, levarem as pessoas a cumprirem com aquilo para o qual elas foram chamadas, o propósito de Deus na vida de cada uma delas. Então, liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Então, liderar é você estar sempre servindo os seus liderados, ajudando, orientando,
né? Dando a mão, estando juntos. Isso é servir. Vamos ao tópico 2, a parte do trabalho de um líder. Primeiro, descobrir talentos. Tá? Uma das funções do líder é identificar as habilidades, as aptidões e a vocação de seus liderados e ajudando-os no seu desenvolvimento. Então, o líder é aquele que enxerga, né, no seu liderado, enxerga qual o talento que cada um tem e como eles vão desenvolver essas aptidões, esses talentos no seu dia a dia. Esse é o líder, vai ajudá-los. Diante da dificuldade, agora ele vai falar de Timóteo. Timóteo enfrentou a dificuldade que Timóteo enfrentou no exercício do seu dom. O apóstolo Paulo, seu pai na fé, cumpriu o seu papel de líder, pontuando os valores deste jovem obreiro de Timóteo, incentivando-o a despertar o dom que havia nele, 2 Timóteo 1:6. Tá? Então o líder, ele tem essa missão, essa nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem. É o líder que tem que ajudar o liderado a desenvolver o seu dom, né, as suas aptidões. Então, compete também ao líder a missão de... Então, veja a missão de um líder: incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. Então, o papel do líder está bem delineado aqui: incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. Então, veja que não é fácil, né? Você descobrir talentos, você treinar, você cuidar, tá? Isso exige muita comunhão com Deus e ajuda do Mestre Espírito Santo. Segundo, guiar. Todos necessitam de um líder. Todos nós somos liderados e somos liderados o tempo inteiro durante as fases da nossa vida. Todos nós necessitamos de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar e na vida eclesiástica também. Então, o líder, ele deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto de seu liderado, vai andando junto com o seu liderado, né, nessa peregrinação da vida, né, nessa peregrinação dentro de uma empresa, dentro da família, tá? Ele vai junto com o seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. Você vai orientando, você vai dando ânimo, você vai tranquilizando a pessoa naquilo que ela está fazendo. Como, por exemplo, quando um pai ensina um filho ou uma filha a andar de bicicleta. No começo, o pai, a mãe, né, ou um ou outro, ou alguém mais velho, segura a bicicleta e o filho vai se sentindo seguro ali, mas o pai está segurando. Depois ele solta sem o filho ver, daí a pouco o filho está, ou a filha está andando de bicicleta sozinha. É aquela felicidade. A mesma coisa acontece com o líder e seu liderado. No começo, o líder está ali junto, fazendo junto, orientando junto, e daí a pouco ele vai deixando o liderado desenvolver a sua tarefa quase que sozinho. No Salmo 23, por exemplo, o salmista mostra a necessidade e o anseio que o ser humano tem de ser guiado, conduzido por outra pessoa. Esse Salmo 23, aponta para o Senhor, nosso Deus, como o único capaz de conduzir suas ovelhas em perfeita paz e segurança. O nosso Deus é o nosso líder completo, perfeito. Jesus Cristo, ele é perfeito. O Espírito Santo, ele é perfeito.
eles sabem fazer tudo perfeitamente. Aqueles, então, que são vocacionados para exercer algum tipo de liderança na igreja do Senhor, representam, ainda que com as suas limitações, o sumo pastor. Vamos ver isso lá, o que Pedro fala, 1 Pedro 5:4, logo depois aí de Hebreus, depois de Timóteo. Eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, o pastor perfeito, o pastor maravilhoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele aparecer, nós alcançaremos a coroa de glória. Número 3, então vimos aí o trabalho de um líder, descobrir novos talentos. Segundo, guiar, e guiar significa estar junto. E agora o terceiro, abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão. Gênesis 12:3. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, né, que da Sociedade Bíblica. Você encontra essa Bíblia maravilhosa lá na CPAD também, por um preço bastante acessível. Tá? Gênesis 12:3 diz: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, está falando em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, o líder, ele é chamado para abençoar e para ser uma bênção. O verdadeiro líder procura sempre abençoar os seus liderados. José, por exemplo, enquanto governador do Egito, perdoou e abençoou seus irmãos, mesmo depois de tudo que eles fizeram. Então, José é um grande exemplo. Nós todos conhecemos a história de José. Vamos ler Gênesis 45. Bíblia Nova é assim mesmo, né? As folhas são bem juntinhas, né? Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Então aqui nós temos José se revelando, né, e perdoando, né? Quando ele abraça os irmãos, ele está perdoando seus irmãos por tudo que fizeram a ele. Então o líder precisa agir como José, perdoar sempre e abençoar. O líder deve também se assemelhar a Neemias, que em tempo de calamidade e de escassez, liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, animando, olha só o que o líder Neemias estava fazendo, animando, incentivando e inspirando o povo a fazer uma importante obra. Então, o líder, ele precisa abençoar, ele precisa animar, incentivar e inspirar os seus liderados. Vamos ao terceiro tópico, ver agora o que não é liderança. Nós já vimos o que é a liderança
o que é liderança, o que é a liderança cristã, e agora o que não é liderança. Primeiro, liderar não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se um ser superior, entre aspas, né? Esse pensamento equivocado produz ações equivocadas e costuma ferir as pessoas. O líder não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar de sua posição hierárquica, a posição de líder, para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser o do reino de Deus. Então, ninguém é chamado para liderar, para se sentir importante ou melhor ou maior do que alguém. Liderar não é agir com arrogância. Outra coisa, liderar não é dar ordens. Aqui há também um equívoco. O líder não dá ordens, ele pede e caminha junto. Ele pede, ele é educado e ele vai junto. Tá? Esse é o líder. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. Ou seja, ele não pode pedir dos seus liderados aquilo que ele não pratica, aquilo que ele não dá o exemplo. O líder não ordena. Líder não é para mandar. Líder não ordena, pelo contrário, ele leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração. É o que acontecia na igreja do primeiro século. Tá? É com amor, é uma influência positiva. Tá? Então, o líder, ele não ordena, ele não dá ordem para ninguém. Tá? Ele influencia com amor, com carinho. Número 3, então liderar não é dar ordens. Terceiro, liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. O líder, ele deve assumir o seu papel publicamente. A missão do apóstolo Paulo, por exemplo, esteve ligada à transformação de sua vida. No encontro que ele teve com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, lá no capítulo 15, a vida dele foi transformada. Então, a missão dele estava atrelada à sua conversão. E isso levou à consciência de que era um devedor, do reino de Deus, e a comprometer-se com a sua vocação. Ele se comprometeu com a sua chamada. Tá? Paulo, então, assumiu a sua responsabilidade e não a transferiu a ninguém, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. Ele, até o fim da sua vida, ele cumpriu a missão para a qual ele foi chamado. A transferência de responsabilidades faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias, como se vê no exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa em vez de ir ao campo de batalha. Então, o líder, quando transfere a sua responsabilidade, ele começa a colher tragédias na sua vida pessoal. Portanto, liderar não é transferir responsabilidades, é estar juntos. Então, na conclusão, nós observamos que ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo comum, buscando o seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Então, cada liderado vai crescer e a missão será cumprida. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos, a influência cristã. O líder cristão tem que seguir a palavra de Deus, e nós aprendemos que o líder não é superior a ninguém, e nem mesmo que o líder seja
perfeito. O único líder perfeito é o sumo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito às falhas. Jesus foi o único e ainda continua sendo o único líder perfeito. Que Deus te abençoe e te guarde, né? Muito boa essa primeira aula, o que é liderança cristã. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.